Olá, estamos começando mais uma edição do Foz Fatos e Atos, aqui pela sua TV com Foz. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente estadual do Partido Novo, que ele está aqui em Foz do Iguaçu para algumas atividades e vai falar sobre as ações do partido aqui conosco, o Ubiratã Vieira Guimarães. Bem-vindo aos estúdios da TV com Foz. Vamos falar então do Novo Paraná e as ações do Novo. Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição de vocês. Qual que é a ação do Novo no Estado, em termos de projeção e as intenções do partido também aqui em Foz do Iguaçu? Bom, o Novo é um partido bastante recente, né? Nós iniciamos as atividades em setembro de 2015, quando a gente teve o registro homologado pelo tribunal. Nesse espaço de tempo, a gente participou o ano passado das eleições municipais em Curitiba, lançamos candidatos a vereadores e, a partir daí, no final do ano, mais especificamente em dezembro, nós estruturamos um plano de expansão para o Estado. Dentro desse plano de expansão, a gente estabeleceu aquelas cidades que tinham alguma representatividade em termos de densidade eleitoral, de população, número de eleitores e tal. Percebemos também aquelas cidades onde nós tínhamos já um número, pelo menos, minimamente significativo de filiados, e estudamos também a aderência da proposta do Novo àquela região. Então, baseado nisso, a gente estipulou um modelo em que nós atuaríamos em mais 6 cidades para poder fazer essa expansão, e Foz do Iguaçu foi uma das cidades contempladas em função de estar dentro desse perfil que nós desejávamos. Que bom. O Novo tem um diferencial, né? Não é só no nome. Tem vários. Tem vários. Vários diferenciais. Quais os principais? Assim? Olha, os principais que eu posso citar a vocês são os seguintes. O primeiro deles, a gente não usa o fundo partidário, né? É o único partido dentre os 35 que existem hoje no Brasil que não se utiliza do fundo. Nós vivemos única e exclusivamente da arrecadação que vem dos nossos filiados e dos nossos mantenedores, doadores. Em relação a questões políticas, que eu acho que são muito representativas e que saltam aos olhos das pessoas, nós somos contra o carreirismo político. A gente acha que a política ela deve ou deveria ser um processo de renovação constante. Então, em nossa percepção, em nossa ideia, as pessoas elas devem vir, participar, ajudar e depois abrir espaço para que outras pessoas deem continuidade àquelas ideias, àqueles projetos, e não esse sistema em que as pessoas acabam se perpetuando nos cargos políticos. Então, a gente é contra isso. O terceiro ponto é que nós tratamos o partido como uma empresa, né? Ele tem que ter resultados, ele tem que ter autossuficiência, ele tem que ser gerido utilizando as boas práticas que o mercado normalmente apresenta na gestão privada. Então, como diferencial, a gestão do partido ela é independente da gestão política, ou seja, os dirigentes do partido não podem se candidatar a cargos políticos. Cada um cuida da sua parte e é mais ou menos um processo em que você contrata, né, entre aspas, é como se você contratasse os candidatos para representar o partido e levar adiante aquelas suas ideias. Então, eu entendo que esses diferenciais eles saltam de forma assim extremamente contundente aos olhos da população. Muito bem. E a adesão? O partido está há quanto tempo trabalhando essa adesão das pessoas, levando esse programa, levando as ideias do partido e as adesões? Como é que o senhor avalia isso hoje no estado do Paraná? Essa questão da adesão, eu acho que ela tem dois momentos que precisam ser bem analisados e interpretados. Quando a gente obteve o nosso registro em setembro de 2015,
quer dizer, não faz nem 2 anos que a gente tem esse registro. Quando nós tivemos o registro, logo em seguida nós abrimos esse processo das filiações. Então, ao longo desse tempo, nós sempre tivemos algo em torno de, variando de 8 a 10 mil filiados, que para um primeiro momento, como eu falei anteriormente, é bastante representativo. É bem representativo. Né? É óbvio que quando você compara com as filiações que o PSDB ou o PMDB tem, isso é um resultado irrisório. Mas é que nesses partidos, por exemplo, o PMDB tem mais de 2 milhões de filiados. Sim. Só que lá você não paga, não tem nenhum valor. Né? Eu não tenho a menor dúvida que se amanhã fosse cobrado um valor mensal, isso daí cairia talvez para os mesmos números que nós temos hoje. Agora, o segundo momento, que é esse momento em que a gente começa a desenvolver esse processo da expansão, visitar cidades que nunca tinham recebido uma apresentação do Novo, trazer pessoas como a gente tem aqui, o Ederaldo, o Rafael, que são pessoas que estão envolvidas no projeto, que estão trazendo mais apoiadores, mais voluntários, isso começa a tomar uma forma, mesmo que ainda pequena, mas ela é representativa. Se nós pegarmos os filiados dos últimos 3 meses, nós crescemos 10% no total, pensando em Brasil. Sim. Nós tivemos, desses 10 mil, nós pulamos para mais de 11 mil. Então, o nosso projeto ele é um projeto de longo prazo. A gente sabe que vai ser difícil, que é um processo lento, mas que aos poucos as pessoas começam a perceber que existe uma outra saída, uma outra forma de se pensar e de se fazer política. Qual que é o principal foco, vamos dizer assim, na questão da administração pública? O que o Novo prega com relação a isso, o que defende? Olha, desde o início, o nosso projeto ele foi desenhado pensando na reestruturação dos órgãos públicos, e o ponto para nós primordial é a redução do Estado. Né? A gente entende que da forma como foi concebido esse modelo, da forma como ele é gerenciado, ele é fadado ao fracasso. Né? Então, esses números que crescem, você pega um número de comissionados, número de pessoas, de cargos, enfim, de contratações e tudo isso que a gente tem acompanhado, quando você faz a avaliação, você percebe que não é mais possível a gente conseguir se desenvolver sem mudar esse processo. Eu vou te dar um número, no mínimo, intrigante. Né? Você pega, por exemplo, o Brasil ele é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Nós temos uma carga que, na época do Fernando Henrique, em relação ao PIB, ela representava cerca de 27%. Hoje, pós-governos do PT, ela chega a 37%. E quando você pega tudo que foi devolvido para a população, nós somos um dos piores do mundo. O retorno. Né? O retorno. Você vai estudar o IDH de cada município, de cada estado, e você percebe que isso daí é irrisório o que volta para a população. Então, se você tiver um Estado mais enxuto, com um governo competente, não digo nem para administrar, para ser o provedor na área da educação básica, na área da saúde e na área da segurança, e deixar com que a iniciativa privada ela administre e faça a gestão dessas áreas, eu não tenho a menor dúvida que num espaço de tempo razoavelmente curto nós conseguiríamos reverter esse processo e entrar em franco desenvolvimento novamente. Ok, nós estamos conversando com o presidente estadual do Novo Paraná, o Biratã Vieira Guimarães. Também agradecer a presença aqui dos filiados do Novo que estão aqui nos estúdios da TV Confos, o Ederaldo Magalhães e também o Rafael Lopes. Nós vamos para um intervalinho e já voltamos falando do projeto do Novo para as eleições de 2018. Um minutinho só e já voltamos.
Chegou a oportunidade que você esperava para cuidar melhor da sua saúde. Agora, o Itamed oferece carência zero para clientes de outros planos de saúde. Mude já para Itamed e conte com a qualidade do Hospital Costa Cavalcante. Ampla rede de serviços credenciados em Foz do Iguaçu e região. E atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Itamed, a sua saúde merece essa chance. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Retornamos então. Estamos conversando com o Biratã Vieira Guimarães, que é presidente estadual do Novo aqui no Paraná. Presidente, como é que está a projeção do Novo, a proposta do Novo para as eleições de 2018? Então, para as eleições de 2018, já tem um outro fato que é um diferencial, conforme você tinha me perguntado anteriormente. Nós estamos, nesse momento, realizando a segunda etapa do processo seletivo. O Novo é o único partido no Brasil que faz uma seleção dos seus candidatos. Eles têm que se inscrever no processo, eles passam por 4 etapas e somente ao final dessa 4ª etapa é que ele poderá vir a ser ou se considerar um pré-candidato, porque depois ainda tem a convenção estadual. Por uma questão estratégica, nós optamos, num primeiro momento, lá em dezembro de 2016, a disputar apenas as candidaturas para deputados federais e para senadores, além do presidente, que a gente vai lançar um nome. E o objetivo disso foi muito, muito claro e muito preciso naquele momento. Porque, como nós somos um partido pequeno, não tem tempo de televisão, temos restrições financeiras, não temos nenhum deputado, nenhum senador, nós corremos um sério risco, caso, e é muito provável que isso aconteça, seja implementada a cláusula de barreira. Então, a nossa saída é tentar fazer uma bancada relativamente representativa, algo como 10 a 12 deputados federais, em pelo menos 10 estados diferentes, para que possamos, inclusive, atuar de forma um pouco mais direta na nossa pauta de valores, de princípios, de projetos, que ela é muito mais uma pauta no âmbito federal do que propriamente estado ou município. Então, para não ter uma perda de foco e não utilizar ou gastar energia num projeto que não vale a pena, nós optamos então por fazer essas candidaturas. Nesse processo seletivo no Paraná, nós abrimos uma primeira etapa do processo, tivemos 18 pessoas inscritas. Agora, em outubro, nós vamos abrir um outro processo seletivo, onde faremos uma nova seleção dessas candidaturas, possíveis candidaturas. Muito bem. Atualmente está em vigor, os partidos podem fazer coligações. O que o Novo pensa disso? O Novo... Eu agradeço pela oportunidade, porque criou-se uma espécie de um mito de que o Novo não aceita políticos e não faz coligações. E não é exatamente isso, né? Na verdade, se nós tivermos políticos que têm um alinhamento com aquilo que nós imaginamos e nós pensamos em termos ideais, e se nós tivermos um partido que tenha uma linha de atuação similar à nossa, não tem problema. O difícil é achar, entre os outros 34 partidos, um que tenha um comportamento similar ou uma forma, né, de atuar parecida com a nossa. Mas eu não vejo problema de um partido minimamente alinhado e que tenha algum tipo de posicionamento, no futuro a gente ter uma coligação. Não é o objetivo principal, mas
Não é fechado, há a possibilidade. Não é assim, não é restritivo. Exato. Né? E quanto à questão de políticos, até aproveitando, hoje o Novo tem políticos. O Novo foi formado por pessoas que não eram da política. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos 80% das pessoas nunca tinham sido filiadas a nenhum partido político. Só que agora nós temos 4 vereadores, um em São Paulo, um no Rio, um em Porto Alegre e um em Belo Horizonte, e esses caras são políticos. Então, tem que entender isso, né? Quer dizer, o que importa é a forma de se fazer a política. Né? E qual é a forma que esses vereadores do Partido Novo estão atuando? E eles têm tido uma atuação extremamente surpreendente, porque o primeiro passo de todos eles, em alinhamento até com as premissas que o Novo estabelece, que essa questão de você reduzir o Estado foi efetivamente mexer na estrutura de suporte. Né? Então, todos eles cortaram o número de assessores, cortaram regalias, benefícios, privilégios, tudo isso foi cortado. Os nossos vereadores, eles usam os seus próprios veículos para trabalhar. Apesar das câmaras colocar carros à disposição e tantos litros de gasolina mês, eles não utilizam isso. Eles usam os próprios automóveis, porque, como o rapaz do Rio de Janeiro estava falando, ele disse assim, quando eu trabalhava na outra empresa, eu ia com o meu carro. O que tem de diferente nisso? Por que eu tenho que ir com um carro pago pelo contribuinte? Então, de forma assim bem enfática, todos eles tomaram medidas e posicionamentos que reduziram, em termos de impacto financeiro na administração dos seus processos, mais de 70%, 80%. Né? Um outro negócio que é extremamente interessante, as vagas, vou pegar um caso, São Paulo tinha 20 vagas de assessores. Certo. Eles ficaram com 6. Os 6 foram contratados através de um processo seletivo. Então, foi feito um mapeamento através de um departamento que o Novo tem, que é o Departamento de Apoio ao Mandatário. Foi feito um mapeamento para ver que tipo de profissionais ele precisaria. Eu preciso de um advogado, eu preciso de um engenheiro, cartógrafo, preciso de um engenheiro civil, preciso de um administrador. Foi feito um processo seletivo. Então, além de você ter pessoas extremamente bem preparadas que reduziram os custos dos seus gabinetes, você tem um staff altamente preparado, gente com a mais alta qualificação. Você não encontra nenhum primo, irmão, parente, amigo. Entendo. Isso, o Novo é diferente, e deveria ser assim com todos. Né? É o dinheiro do contribuinte. E o que o senhor me diz do cenário nacional agora? O Brasil está numa situação política, né? O nosso país passa por uma crise política, acredito que seja uma das mais sérias dos últimos tempos. O que o Novo pensa desse momento político do Brasil? A interpretação que a gente tem é que o cenário ele é lamentável. Ele é um cenário de poucas perspectivas, o cenário político, né? De poucas perspectivas. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, quem vai ser preso, se o presidente vai continuar ou não. Agora, para o Novo, se a gente olhar através de uma outra forma, é uma grande oportunidade. Essa crise ela abre uma grande oportunidade para poder atender, e aí eu não falo o novo pelo novo, eu falo de você poder atender a uma grande demanda da população que gostaria que as pessoas que estivessem atuando na política fossem pessoas sérias, competentes, pessoas que não quisessem fazer daquilo a sua carreira, pessoas que efetivamente quisessem trabalhar por um país melhor, por uma situação melhor na saúde, na segurança. E eu entendo que o Novo ele tem essa ferramenta. O Novo é a ferramenta que pode fazer essa transformação. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma crise institucionalizada e que vai demorar por algum tempo, a gente tem um espaço para poder aparecer e talvez começar
a fazer algumas mudanças que são tão necessárias. Que bom, presidente. Então nós vamos já para o encerramento do programa, agradecer mais uma vez a sua participação e o seu recado aqui para Foz do Iguaçu, para os seus filiados, as pessoas que podem ser simpatizantes aí do Partido Novo. Então, Foz do Iguaçu tem uma característica interessante que eu já comentei anteriormente. Quando nós fizemos o plano de expansão, Foz do Iguaçu, em relação aos outros municípios que haviam sido selecionados, era o menor deles e era aquele que talvez a gente imaginasse que demoraria mais para atingir metas e objetivos por nós estabelecidos. E, surpreendentemente, Foz do Iguaçu, ao longo desses últimos 4 meses, 5 meses, foi o que melhor desempenho apresentou, né? E isso deve muito ao trabalho, como eu citei antes, do Ederaldo, do Rafael e de outros voluntários e apoiadores que estão nesse processo, que têm trabalhado de uma forma muito séria, muito correta e muito alinhada com essas boas práticas. E nós temos hoje uma grande expectativa de que Foz do Iguaçu venha efetivamente em breve se tornar um dos núcleos regionais do Novo, né? Esse trabalho que a gente faz, dessas apresentações abertas ao público, ela tem como premissa básica a divulgação, divulgar a marca e divulgar principalmente os nossos valores e os nossos princípios, né? Então, eu acho que o que a gente tem de mais forte é isso. E a gente buscar pessoas que queiram comprar essa ideia e que estejam alinhados com isso daí. Então, agradecendo mais uma vez a participação do presidente do estadual do Novo Paraná, o Biratã Vieira Guimarães. E nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Foz, Fatos e Atos. Um grande abraço e até lá.